E a gente começa mesmo agora valendo, já conversando como eu disse, com o professor Fabrício Siqueira Mendes. O professor Fabrício é doutor nessa área da biologia e é presidente desse evento, o primeiro encontro paraense de biologia. E veio conversar com a gente, que eu agradeço muito, viu, a sua presença aqui no programa, professor. Esse é o primeiro encontro paraense de biologia promovido pelo curso de biologia de licenciatura da UNAMA, né? Assim, eu aqui na abertura agora falei de alguns tópicos, né, do evento que vão ser tratados no evento, que estão sendo tratados no evento que começou ontem e vai até amanhã. Mas assim, me parece que o principal, a abertura inclusive do evento, tratou muito dessa questão, né, professor, da formação do biólogo no Pará. Eu queria que o senhor começasse por aí com a gente, falando que formação é essa? O que o Pará oferece hoje em termos de formação do biólogo? Boa tarde, obrigado pelo convite, Renata, agradeço. Assim, havia uma necessidade muito grande, desde quando nós éramos estudantes, de eventos aqui na nossa região, né? E de um tempo para cá vieram alguns eventos, Congresso Brasileiro de Zoologia, acho que uns 2 anos atrás. No primeiro semestre veio um congresso de zoológicos, foi no Hangar, e agora nós estamos o Congresso Nacional de Crustáceo. Então sempre me questionava com os amigos que nós estudamos na Federal, por que a gente não faz um evento nosso aqui, né? Acho que nós estamos num local onde todo biólogo quer estar, uma que é região, na Amazônia. Né, na Amazônia, deveria né? se discutir então, bastante. Fortalecer essa questão dos eventos. Então, nós fizemos um evento voltado mais para assim, que divulgar o que o biólogo da Amazônia faz. Né? Então, ontem, no primeiro dia, por exemplo, nós tivemos uma mesa redonda com relação à formação do biólogo no estado do Pará. Então, teve uma discussão sobre a formação do professor biólogo, teve a discussão do biólogo como pesquisador e também do biólogo como gestor em órgãos públicos. Então, foi uma discussão, eu pensei até que fosse um pouco monótono, mas os ouvintes lá não arredaram o pé e o evento acabou por volta de umas 22h30, né? Em torno de 250 pessoas e tal. Então, no primeiro dia foi isso. Hoje e amanhã, pela parte da tarde, nós temos 4 minicursos para os participantes. Nós temos metodologia de elaboração de projetos de pesquisa, metodologia do ensino de ciências biológicas, nós temos um minicurso de taxidermia, que é o empalhamento dos animais, né? E nós temos um outro minicurso que é meio ambiente e saúde. Hoje à noite nós vamos ter uma outra mesa redonda, que vai falar sobre a atuação dos biólogos em parques ambientais. Como também é muito interessante. Exatamente, né? como o Museu Guilde, o Bosque Rodrigues Alves, o Parque Ambiental de Ananindeua, o Mangal das Garças, né? E amanhã a gente encerra com 3 palestras. Uma sobre o comércio de animal silvestre. Que a gente vai falar sobre isso aqui Exatamente, hoje também. Que foi tema da minha tese de doutorado. Nós vamos falar sobre genética, tópicos avançados em genética, que é uma área que cresce muito com a reprodução humana, essas tendências da genética. E a outra é sobre neurociências. Tem um grupo aqui em Belém que estuda neurociências, que faz pesquisa em neurociências. UFPA, né? Na UFPA. Então, é uma realidade aqui. bem próxima, vamos dizer assim, talvez não do primeiro mundo, mas do que está pesquisando. Pois é, aí você falou dos temas, dos tópicos abordados, que estão sendo abordados no congresso, no evento. Mas assim, em relação à formação, quem estiver assistindo Sem Censura agora, disser, não, eu quero ser biólogo, quero fazer biologia. Como é que está a formação? Onde essa pessoa pode buscar esses cursos? E a pós-graduação, como é que anda aqui? Aí a gente já entra um pouquinho para o mercado de trabalho também, né? É justamente isso. Eu acho que os cursos existem aqui, tanto cursos privados como os públicos, como por exemplo da Federal, né? Existem cursos de licenciatura e bacharelado. Então às vezes fica nessa dúvida. Eu não quero dar aula, vou fazer bacharelado. Mas eu não vejo bem assim. Porque quem faz bacharelado um dia vai estar apresentando as suas pesquisas num congresso e não deixa de ser uma aula. Aí deixa a gente também aproveitar para esclarecer. O que prepara para dar aula, prepara esse aluno para que ele possa ser um futuro professor, é a licenciatura. É a licenciatura, mas isso não impede dele fazer pesquisa. Por exemplo, eu sou licenciado em biologia, mas eu fiz mestrado, fiz doutorado, estou em outros projetos de pesquisa. Às vezes o bacharel fica um pouquinho chateado com isso, talvez eu me policie, mas a gente tem que falar. O licenciado ele tem um pouquinho mais de vantagem. Por exemplo, o bacharelado ele não pode ministrar aula no ensino fundamental e médio. Eu acho assim que o candidato ele tem que ver o perfil, o que ele quer, né? Então, às vezes, eu quero lecionar no ensino superior, vou fazer bacharelado. Tudo bem, mas hoje o ensino superior ele exige muita qualificação. A pessoa tem que fazer o mestrado e doutorado. Então, às vezes, o estudante ele se forma, quer ganhar um dinheirinho, aí vai para o ensino fundamental médio, que talvez
tenha portas abertas, mais do que o bacharelado. Mais rapidamente. Mais rapidamente entra no mercado. Com relação à pós-graduação, eu digo assim, o paraense, quem vive aqui na região norte, nós temos excelente pós-graduação. Nós temos mestrado e doutorado. Nós temos o Museu Guild. Na área da biologia. Na área da biologia. Nós temos o Museu Guild, que é a referência internacional. Nós temos o INPA em Manaus, né? Nós temos o Centro Nacional de Primatas, que poucos conhecem aqui, para se fazer pesquisa também, né? Na Federal, nós temos mestrado e doutorado em biologia celular, em doenças infecciosas e parasitárias, em zoologia, em botânica. Então, às vezes, não há necessidade. Eu acho que o problema todo que existe é a falta de qualificação desse profissional, que, infelizmente, muitos vêm para a Amazônia, acabam se qualificando e residindo aqui e fazendo carreira. Né? De outros estados. De outros estados, E os daqui, às vezes, não buscam se qualificar, né? Professora Alda já quer fazer Professor Fabrício, não, eu fiquei falando, a Renata falou a respeito da formação, tudo. Hoje, as pessoas que escolhem determinado curso estão preocupadas com o mercado de trabalho, né? Esse mercado de trabalho. E você falou aí algumas coisas extremamente importantes, acho que a Amazônia, né? E a gente discute hoje muito o desenvolvimento sustentável. Né? E como esse profissional ele pode se colocar diante dessa discussão desse desenvolvimento sustentável. E você citou aí alguns parques que são importantes em Belém e que precisam da figura desse profissional. Exatamente. Me permite falar, nós lá do curso da Biologia, a coordenação, nós temos um diferencial dos outros cursos, né, para esse primeiro semestre. Então, nossos alunos, eles participam do Projeto Vivências. O que é o Projeto Vivências? Ele já no primeiro semestre, ele frequenta 2 vezes por semana esses parques ambientais. O que é que eles vão fazer lá? Eles vão observar, eles vão ver como é que funciona um parque ambiental. De repente, o aluno não tem um perfil para trabalhar. Pelo menos diz assim, isso aqui não é minha área, eu prefiro um laboratório com microscópio, no ar-condicionado e tal. Mas ele dá, o Projeto Vivência, ele te dá ele te ampara de muita coisa. Ele vê como é que o Museu Guild, por exemplo, recebe as escolas, qual é a dificuldade de receber uma escola, de ter uma visita programada. Uma coisa é você ir passear no Museu Guild, a outra é uma visita programada com as crianças. Então, nós temos como receber, né? Como receber. Essas e tem tudo antes, durante e depois, porque senão vira um passeio. Né? Então, nós fechamos convênios com o Parque Ambiental de Ananindeua, com o Museu Guild, agora recentemente nós vamos fechar com o Mangal das Garças e com o Bosque Rodrigues Alves. Então, já desde o primeiro semestre, o aluno ele é inserido nesse contexto. E aí, claro, se fala muito de desenvolvimento sustentável, da questão da biodiversidade na Amazônia, né, da biopirataria. O Museu Guild tem os eventos deles agendados, o nosso aluno já participa, por exemplo, da gincana que existe no Museu Guild. E eu vejo pelo retorno dos alunos que eles estão assim, extremamente empolgados. Né? E aí eu até fico assim, será se... Somos alunos como professores. Sim, claro, né? Assim, fala com uma paixão a respeito do curso. Esse nosso sonho de implementar o curso de Biologia na UNAMA já é antigo. Né? Logo quando eu entrei em 2000, mas eu estava muito imaturo, tive que fazer o doutorado, ver outra realidade, sair um pouco do país e tal, para a gente ter uma base melhor para esse curso, né? E aí eu vejo os alunos super empolgados. Eu só me preocupo que talvez todo mundo fique tão empolgado que só vá para a área ambiental. Mas existe a genética, existe a biologia celular, a histologia, enfim. A biologia é muito vasta, né? Tem muitos legal, tudo da vida, né? E Fabrício, essa metodologia que você usa aqui dá o que a gente chama de empoderamento para o acadêmico, né? Ele vê logo desde o início se ele quer ou não ficar naquela área. Então, se ele não quer essa área ambiental, ele vai talvez participar de uma pesquisa mais dentro de 4 paredes. Sim, claro. Aí eu te pergunto assim, como é que vocês trabalham no curso de biologia essa parte do turismo? Porque você falou que ele vai para parques ambientais, para reservas ambientais, para as APAs, enfim, para áreas em que o turismo muitas vezes é predatório. Vocês têm algum tipo de preparo para esse cidadão trabalhar nesses locais? Olha, no momento ainda não. Como o curso é muito novo, eu estou muito só no curso enquanto biólogo. Né? Nós temos outros professores, biomédicos, nós temos pedagogos, mas eu como biólogo estou um pouco sozinho no curso. Não que eu não esteja amparado pelos outros professores, não é isso. Mas eu acredito que a partir do que o curso começar a avançar, começar disciplinas específicas, vai ser melhor trabalhado isso nos parques ambientais. Então existem essas disciplinas específicas voltadas para essa parte, né? No 8º semestre eles têm uma disciplina que eu acho que é fundamental para todos, que é a educação ambiental. E aí vão ver a educação ambiental dentro dos parques. Como é que é feito para o turista, por exemplo. Né? Para que não faça um turismo predatório, né? Exatamente, exatamente. Eu quero fazer uma pergunta Sim, também, professor. vontade. Você falou nesse projeto Vivência, né?
E você tem, assim, alguma... está agendado alguma coisa? Porque eu só venho do interior também, venho de Barcarena. Então, você tem uma abrangência no interior, ou isso é só para a capital? Essas visitas das escolas, porque eu também sou de uma escola, né, trabalho em escola. E tem uma agenda, isso aí tem uma programação ou é só mesmo dentro da capital? Essa programação sendo da capital. Então, a função do Projeto Vivência é colocar o nosso aluno lá dentro. Aí essa função fica por conta dos parques ambientais. Né? Então, nós não temos essa ideia de levar para o interior. O que a gente quer futuramente, né, com o grupo que vai entrar lá, é fazer um museu zoobotânico dentro da UNAMA. Né? Uma sala com material didático para receber escolas, se tornar um ponto de visita em Belém. E isso também nós levarmos kits para dentro das escolas. Então, a escola está fazendo uma feira de ciências. Aí, hoje nós vamos falar sobre, sei lá, a zoologia, sobre os animais. Vocês têm um kit que nos podem emprestar? Aí, existe aquelas caixas entomológicas e tal. Agora, claro, isso aí tem que ser o professor que vai ter que entrar na UNAMA, fazer o concurso para poder entrar no curso, professor de zoologia, para a gente começar uma discussão, né? Então, o curso ainda está no segundo semestre, ainda está nascendo, está novinho, mas a gente está assim, cheio de ideias nesse curso, né? Agora, Fabrício, eu vou chamar de Fabrício, tá? Não vou chamar pode ficar à vontade. De professor. A tua tese de doutorado você tratou dessa questão do comércio ilegal de animais silvestres, né? Aí eu queria falar um pouquinho disso também, porque também é tema desse encontro, né? Desse evento. Como é que você pesquisou, de que forma, quer dizer, que enfoque você deu na tua pesquisa para essa questão do tráfico, do comércio ilegal de animais silvestres na Amazônia? Quando eu digo nós, minha orientadora, a doutora Lígia Simonian, né, nós tínhamos a ideia de pesquisar o tráfico, mas o número do tráfico ele é muito substrato. E é difícil você chegar com um traficante e ver realmente números, até porque a questão do perigo também. Então, nós resolvemos estudar o comércio ilegal. Dentro dele, claro que nós pegamos uma fatiazinha que tinha o tráfico de animais silvestres lá. E, por sinal, antes, eu, pelo menos, quando eu viajei para o interior, eu sofri umas represálias, aquele negócio de ter que sair daqui desse interior, que estão perguntando muito pela gente, né, pelo biotipo. Esse cara aí é da Polícia Federal e tal, e não era nada. A gente estava apenas fazendo um trabalho de investigação na tese de doutorado. Então, nós optamos por fazer o comércio, né? Não significa que todo animal apreendido, principalmente pelo IBAMA, seja do tráfico. Então, de repente... bom também que você explique isso, porque quando a gente fala tráfico, comércio ilegal, parece que é a mesma coisa e não é. E não é, né? Já que você explicou a diferença da licenciatura para o bacharelado, era bom que você explicasse. Essas matérias, né? De vez em quando sai uma matéria... Não significa que eu tenho uma arara que eu comprei no comércio ilegal, que eu sou traficante. É verdade. Né? O traficante é aquele que vive da venda, do tráfico internacional. Inclusive, a gente até estudou isso na tese de doutorado. E talvez, Fabrício, muitas vezes quem compra não sabe que é ilegal. Exatamente. O cara, e não existe esse negócio de legalizar o animal. Eu tenho uma arara e vou legalizar lá no IBAMA. Não existe. Se for lá, vai ficar preso. Legaliza um carro. Né? Não tem esse negócio, né? Então, nós estudamos isso. Nós pegamos os dados do IBAMA nos últimos 10 anos, o que foi apreendido no estado do Pará e do Amazonas. Nós pegamos entrevistas nas feiras livres do estado do Pará e do Amazonas, foram 18 municípios visitados, né, com toda uma estratégia de visitação, de chegar cedo na feira, né, enquanto o assistente aplicava o questionário, eu saía para investigar, conversando com o feirante, tudo gravado, que aí se revelam melhor. Né? Então, teve feiras, por exemplo, que disseram que não vende comércio lá, no questionário, mas na entrevista só faltaram me levar na casa de quem estava comercializando. Nós estudamos também o perfil socioeconômico dessas pessoas, né, para ver quem são essas pessoas que comercializam. Agora, o seguinte, não significa também que comercializar é ter em posse uma ave. É aquele também que comercializa para comer. Né? A carne do gado vem com imposto e a carne de animal silvestre ela vem sem nenhum imposto. Então, ele vai lá e caça, mas isso também é proibido. Então, nós temos essa cultura nos dois estados, no Pará e no Amazonas, de carne de caça, né? Uma paca no leite de tucupi, no leite de coco e tal, não sei o quê, tem toda aquela, né? Então, nós temos esse problema cultural, né? Fabrício tinha que investir em animais em cativeiro, aí já reclama que o sabor da carne é animal cativeiro. Enfim, gente, é uma rede que a gente tentou desvendar aos poucos, mas faltam muito mais trabalhos dentro. Nós fomos também para Portugal.
Porque, espera só um pouquinho, só voltando um Sim. instantinho. O enfoque que você deu, quer dizer, você foi pesquisar em 18 municípios do Pará e do Amazonas, 18 sim. contando com esses dois estados, Os dois. né? E aí você foi ver como é que se dava esse comércio ilegal, como é que ele acontecia, é isso? Isso, exatamente. Você abandonou o tráfico, porque você nem ia dar conta, porque é muita coisa para uma tese só, e você se fixou no comércio legal. Aí desse comércio legal você foi para... Depois a gente vai chegar lá em Portugal. Sim. Aí desse comércio legal você quis perceber, tratar as características deles, desse comércio, é isso? Quer dizer, quais são os animais mais comercializados, vendidos? Através dos relatórios de alta infração do IBAMA foi possível ver isso. Então nós vimos também pelos... Eu vi aqui que você fez até uma diferença. No Amazonas o comércio legal é maior, acho que... Em réptil. Réptil, né? Principalmente aqui tartaruga. mamíferos aqui, ou aves, né? Aves, né? Aqui. Aves. É. Então nós vimos isso. Então, através dos relatórios do alta inflação do IBAMA, nós fizemos até uma distribuição geográfica de onde o IBAMA esteve nos dois estados, né? Para a gente ter ideia, o que ele mapeou lá. Aí nós fizemos a sobreposição de onde nós tivemos. E interessante, isso nos ajuda muito no trabalho multidisciplinar, né? Eu tive que estudar um pouco de geografia, economia, sociologia, tudo isso a gente teve que estudar um pouquinho. E quando a gente fez essa sobreposição, teve uma cidade aqui no estado do Pará que o comércio lá é intenso e o IBAMA nunca foi. Pode dizer o nome, não? Em Cametá. Ele não aparece nos relatórios nos últimos 10 anos, tá, Renata? Ele não aparece nos últimos 10 anos que teve alguma visita lá do IBAMA. O grande problema é que essas visitas elas são esporádicas. Então, assim, o IBAMA visitou a Baitetuba, mas vamos supor, lá em 2007 não visitou mais. Então aparece no mapa, mas não é recente a visita. Eu acho que o IBAMA não tem pessoal suficiente para fazer essa fiscalização. Exatamente, né, infelizmente também, né? é assim, né? Então quando a gente levanta uma tese de doutorado, a gente dá a nossa tese, você precisa disso, os conselhos e tal, né? E um deles é investir em contingente aqui na nossa região, né? E eles são bem claros que eles... Eu não sei se consta da sua tese, o Pará é o estado brasileiro onde se comercializa muito mais. Muito mais. Eu digo que a Amazônia como um todo, depois o Nordeste, mas a Amazônia como um todo é onde há o maior número de casos de comércio ilegal de animais silvestres. É de onde sai principalmente para abastecer outros estados, inclusive da Amazônia, o exterior. Né? A Amazônia, pela grande biodiversidade. Agora a questão da fiscalização, que eu acho que é uma coisa complicada no Pará, pelo nosso território, né? Nós temos aqui saída de rodovia, via aérea. Já começa pela extensão, pelo tamanho, né? Para nós, estado, né? na minha defesa que eu fiz, eu digo assim, foi assim que a gente viajou. A gente está lá de voadeira, está de ferry boat, está de carro alugado, né? Uma hora anda a pé, né? porque não... Outra está a pé, então é muito grande. Então os caminhos para você escoar essa biodiversidade é muito grande. E a gente está falando aqui de animal, que a gente vê macro, né? Imagine a biopirataria, como por exemplo sementes, que põe no bolso, de repente embarca num voo internacional. E Fabrício, como é que vocês veem hoje? Existe até uma corrente dos biólogos que defende inclusive o abate de animais quando gera superpopulação. E, por exemplo, Lago Cunhã, em Rondônia, a própria reserva de Mamirauá, no Amazonas, tem superpopulação de jacarés, todo mundo sabe. Mamirauá, o Lago Cunhã, não me lembro agora, chega a ter 150 jacarés por quilômetro de margem. E alguns defendem o abate. Como é que vocês veem isso aqui? Aqui no Pará, por exemplo, tem alguma região assim, com superpopulação, e que seja necessário o abate até para não colocar em risco a população? Olha, eu desconheço essa questão desse manejo da fauna, né? Eu desconheço. Com relação à minha opinião, eu fico meio que em cima do muro, né? Eu tenho uma raiz muito forte com os animais, desde a zoologia, quando eu fiz o mestrado, e eu vi muito animal sendo maltratado nessas feiras, né? Eu vi, por exemplo, no estado do Amazonas, peixe-boi sendo comercializado, anta sendo comercializado na feira, paca, né? Então, em condições muito precárias. Né? Esse que é o perigo, a inspeção, né? A gente não sabe o que está comendo, que carne, que tipo de carne. Será se nessa carne tem um vírus que pode vir dizimar a população? De controle sanitário, né? nada. Não, porque o animal sofre, né, pelas condições, né, e quem consome também, né? Não sabe que animal é esse, né? Então existem assim, alguns históricos, né? A gripe espanhola, a gripe suína e tal. Será que a gente vai escapar aqui na Amazônia de a gente estar invadindo esse território que a gente desconhece e de repente comer uma carne contaminada?
Né? Existem várias teorias do surgimento da AIDS, por exemplo. Uma delas foi que o homem comeu carne de macaco contaminada, alguma coisa assim, né? Foi atacado e tal. Será que a gente não vai correr esse risco aqui na Amazônia? Será que não existe um vírus aí que a gente desconhece? Vamos dar vez um pouquinho para o telespectador, né, Ana Paula? O que tem de bom aí sim, pra Renata, gente? Olha, o Twitter do Sem Censura hoje está agitado. Ai, que Desconfio bom. que Vila dos Cabanos está realmente assistindo TV Cultura, porque tem muita gente mandando mensagens, não percam Nana Mello e os Tuíras, música de melhor qualidade feita pelos melhores da Vila dos Cabanos, Larissa Borges, Márcio Torres, Haroldo Tuma. O Haroldo está aqui. Não sou eu. Desculpa, Haroldo. Pode ser. Você seguiu a gente, Aí a Nina Mello falando, antes do programa começar, ansiosa pela entrevista de Nana Mello e os Tuíras. Olha, Naná, tá Muita gente mesmo. Mas também Que a gente bom. já recebeu perguntas por telefone para o professor Fabrício, que é do José Bastos, do bairro de Batista Campos, falando se o senhor tem conhecimento, o senhor tem algum projeto voltado para a questão das árvores e vegetais, para a questão da nutrição das aves. Se o senhor tem conhecimento de alguma coisa nesse sentido. Nutrição das aves? De aves. Mas ele quer saber especificamente? Eu entendo, Renata, que deva ser alguma coisa justamente que a gente estava falando, né? A respeito da questão da alimentação desses animais de tráfico. Eu acredito que seja Ou alguma será que coisa. ele quer que o Fabrício explique qual é a melhor alimentação para as aves? Mas aí a ave, em geral, é muito vasta. Talvez quando o animal é apreendido, qual o cuidado que vocês tomam de um com modo relação à geral, essa alimentação? questão nutricional das aves é feita pelo veterinário e assim não muito pelo biólogo, né? Mas talvez ele, como é o nome dele? O José Bastos. José de Bastos Batista queira Campos. perguntar com relação à alimentação, se alguém tem uma ave em casa. Por acho sinal, que é cuidado, isso. José Bastos, se tiver algum tucano, alguma coisa assim. Pois Mas é. o animal ele sofre muito, né? Ele perde completamente a sua habilidade numa residência. Então, eu já ouvi falar assim, meu papagaio come até brigadeiro. Ele come porque ele está com fome. Não tem outro alimento, né? E ele está ali extremamente estressado, né? Com uma corrente no pé. Imagine só. Eu falo isso para os meus alunos, imagine se houvesse extraterrestre, te levasse daqui para um outro planeta e te colocasse lá para ser atração, né? Então, mais ou menos assim que os animais se sentem. Então, tem todo um estresse em cima desses animais, tem muita fome, então o que dá para ele acaba comendo. E aí logo morre, tem com úlcera no estômago, né? Mas não é parasitoses para e tal. dar essas coisas, Não, não é para alimentá-lo dessa Eu digo forma, assim, né? lugar de animal, A brigadeiro, Animal- a base de brigadeiro. lugar de animal silvestre é na floresta. Quer ver porque o dono gosta de Brigadeiro, brigadeiro. estende. Exatamente. Mas Pro a animal. cultura aqui nossa ainda é... é uma pergunta que eu estou fazendo, tá? Eu percebo que sim, mas eu estou perguntando a você. Ainda é muito forte no sentido das pessoas quererem ter esse animal em casa. É um papagaio, outra ave qualquer, não é isso? Isso. É muito Eu forte faço isso. esse Se comentário. você falar isso para as pessoas, não, imagina, é ótimo, ele está bem em casa, é bem tratado, é o que as pessoas dizem, né? Eu faço um comentário desse na tese, né? Então, isso começou com a chegada dos portugueses aqui no Brasil. E aí se depararam com os índios, tendo esses animais, como macaco, tucano e tal, não sei o quê. Então, imagine só, chegar num local e nunca ter visto uma arara, né? De região tropical.